Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro, do canal Mundo Precisa Mais de Deus, e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é: onde você tem depositado a sua fé? E a passagem está em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu amado irmão e irmã, a fé é um dom que nos é dado por Deus para que creiamos nele e na sua palavra. Olha o que diz em Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Meu amado, é pela fé que entregamos a nossa vida para Jesus e buscamos fazer a sua vontade. E ela é fundamental na nossa vida cristã, pois está escrito que o justo viverá pela fé em Romanos 1,17. A maioria das pessoas já sabe disso tudo, na teoria. Mas o que pouca gente sabe é que a fé precisa ser sustentada diariamente, para que possamos nos manter firmes nos momentos mais difíceis da nossa vida. E se não fizermos isso, a nossa fé poderá ser abalada ou até mesmo destruída quando os problemas chegarem. Por isso eu vou te mostrar 4 coisas em que você não pode sustentar a sua fé de maneira alguma. É um erro que muitos cristãos cometem. Primeira, não coloque a sua fé nas pessoas. Talvez você esteja se perguntando, mas Vinícius, o que significa isso? Eu vou te dar um exemplo muito claro de alguém que colocou a fé nas pessoas. Vamos ver 2 atitudes que o apóstolo Pedro tomou antes de Jesus ser crucificado. A primeira delas está lá em João 18, 10, 11. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Após a traição de Judas, os soldados do imperador romano foram até Jesus para prendê-lo, e Pedro levantou sua espada e atacou um dos seus inimigos. E aí fica a pergunta: será que com essa atitude de lealdade Pedro estava esperando que seus amigos ficassem impressionados e fizessem o mesmo? Pois se nós continuarmos lendo o capítulo 18, veremos que horas depois, enquanto Pedro estava sozinho, ele teve uma atitude completamente diferente da anterior. A Bíblia conta que Jesus já havia sido preso e estava sendo julgado. Então um grupo de judeus se aproximou de Pedro e o acusou de ser um dos seguidores de Cristo. Veja o que ele respondeu lá em João 18, 25 a 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou. Perceba aqui o quanto Pedro agiu diferente nessa situação. E será que isso também não acontece com a gente? Diante das pessoas nós fazemos questão de dizer e mostrar que somos cristãos. Mas e quando estamos sozinhos? Será que não cometemos os mesmos pecados daqueles que não conhecem a Jesus? Será que demonstramos a nossa fé para as pessoas somente para mostrar o quanto somos bons? Reflita sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, não coloque sua fé nas pessoas,
Não queira se exibir, pois se você fizer isso, estará agindo como os hipócritas, que só servem a Deus da boca para fora, procurando impressionar os outros. Seja sincero diante de Deus, até mesmo quando ninguém estiver vendo você. Segundo ponto importante: não coloque sua fé nos milagres. A igreja nos dias de hoje vive em busca de milagres. Quantas vezes eu já ouvi frases assim: hoje o seu milagre vai chegar, o seu milagre tem data e hora marcada, e aí por diante. Você já não ouviu isso? É um absurdo. Infelizmente, muitos cristãos ficam seguindo pregadores e missionários que ficam iludindo as pessoas com essas frases. E o pior é que muitos acreditam, mas nós não podemos colocar a nossa fé nos milagres de Deus. Sabe por quê? Se os milagres fossem algo que pudesse sustentar a nossa fé, o povo de Israel não teria pecado tanto e se desviado dos caminhos do Senhor. Afinal de contas, eles presenciaram alguns dos maiores milagres que a Bíblia registra, como as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo que os protegia do frio e o maná que caía do céu para alimentá-los. Enquanto o povo hebreu olhava somente para os milagres, eles continuavam caminhando e seguindo Moisés. Mas quando os milagres cessaram, eles começaram a desviar seus corações de Deus e quiseram até voltar à vida de escravidão no Egito, reclamando de tudo o que o Senhor havia feito. Leia lá Números 11, de 1 a 6 e também 14, de 1 a 4. Veja o que está escrito no Salmo 106, versos 7, 8, 12 e 13. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Meu irmão, minha irmã, diante disso eu te pergunto: se a sua fé for sustentada apenas nos milagres, o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio? Será que você vai continuar louvando e engrandecendo o Senhor quando as crises vierem e você não encontrar solução? Lembre-se disso: os milagres não podem ser o motivo da nossa fé, mas sim a consequência do nosso amor e da nossa fidelidade ao Pai. Terceiro, não coloque sua fé na prosperidade financeira e nos bens materiais. Outra característica que infelizmente nós temos visto nas igrejas de hoje é a fé baseada na prosperidade financeira e nas coisas que ela pode oferecer. Muitos cristãos ficam observando a vida dos outros e só conseguem ter fé em Deus se tiverem uma condição financeira melhor que a deles. E se isso não acontece, eles se revoltam e começam a clamar a Deus por uma vida mais próspera até que sejam atendidos. Mas isso também aconteceu no passado, meu amado. A Bíblia conta que o rei Asaf quase se iludiu pela prosperidade financeira e pelos bens materiais. Quando ele estava prestes a depositar sua fé naquelas coisas, Deus abriu seus olhos e lhe deu o entendimento necessário para não cair naquela armadilha. Vamos ver o que Asaf disse no Salmo 73, de 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Incrível, né? Quando você ouvir algum pastor ou líder espiritual pregar sobre a prosperidade financeira e tentar te convencer de que a sua fé tem que ser colocada nisso, lembre-se do que Satanás disse a Jesus na tentação do deserto, em Mateus 4:9.
Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Então, não permita que a sua fé esteja fortalecida somente quando você tiver muitos bens materiais e prosperidade. A sua fé deve ser sustentada no Senhor em toda e qualquer circunstância. 4. Não coloque sua fé em si mesmo. Isso é muito perigoso. Tem muita gente que se orgulha de ser cristão, porém coloca toda a sua fé em si mesmo e na sua capacidade intelectual. E esse tipo de pessoa sempre está buscando conhecimento e capacidade de argumentação para responder os outros, fazendo com que a sua opinião seja sempre a certa. Mas essa é mais uma armadilha que o cristão não pode cair. Veja o que Tiago disse sobre esse tipo de pessoa lá em Tiago 3, de 13 a 16. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Meu amado, colocar a fé em si mesmo e na sua própria força é tão perigoso que pode nos afastar completamente do Senhor. Olha o que diz em Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Em vez disso, Deus nos deixa a seguinte orientação para não cometermos esse erro lá em Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Oh, glória! E talvez você esteja se perguntando, mas Vinícius, então, no que eu devo colocar a minha fé? E a resposta vem do próprio Jesus. E ele disse lá em João 14:1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus deve ser a base da nossa fé. É nele que devemos sustentar as nossas vidas em todos os momentos. Ele é a rocha firme que nos mantém de pé quando as piores tempestades vêm para tentar nos abalar e nos derrubar. Nunca se esqueça disso. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela paz que excede o entendimento. Senhor Deus, sabemos que sem fé é impossível agradar a ti. Infelizmente, colocamos nossa fé por vezes onde não devemos. Colocamos nossa fé em outras pessoas, nos milagres, na prosperidade financeira ou em nós mesmos. Perdoe-nos, Senhor, porque a base da nossa fé deve estar em Jesus e é assim que vamos caminhar de agora em diante. É nele que vamos sustentar as nossas vidas, pois ele é a rocha firme que nos mantém de pé nas piores tempestades. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora ler o Salmo 5.
Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os a Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois eles rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Aleluia! E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento.
É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.